Boa tarde. Oi, Cirlei de novo. Oi, Dorinha. Dorinha, você consegue entrar antes de todo mundo. Impressionante. Oi, gente. Eu tava pensando agora, antes de entrar ao vivo pela 10ª, nem sei que nona vez que eu tô aqui já com o programa, a parte mais chata é essa, quando você entra e tem que esperar as pessoas entrarem, aí teu convidado já entra no ar, aí fica aquele clima que você não sabe o que você fala, porque né, você não vai começar nenhum assunto. Essa é a pior parte da live, entrar ao vivo e dar um tempinho para as pessoas entrarem. Cirlei, você tem tudo a ver com a Ju. Você conhece a Ju? Você conheceu a Ju no meu... Olha, Invento Eventos, é a Denise, não? Não sei, fora. E tem sinergia aí, Cirlei, você com a Ju. E não sei se a Ju já entrou. Acho que ainda não. A Denise Golabeck entrou. A Ju acho que ainda não entrou. Oi, mãe. Pera, a Ju já entrou, não entrou? Peraí. Já vou colocar a Ju aqui para vocês. Então, Giana! Hello, meu Ei, computadores. Oi, tudo Ju! bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô. Eu estou aqui já vivendo o drama do enquadramento. Eu vou fazer 15 meses esse programa aqui, não consigo me enquadrar nele, juro. Aí é muito Corto chato. todo dia minha cabeça. Aí vem meu marido aqui, essas coisas aí que você deve estar acostumada, né? De enquadrar. Gente, Juliana, Hum. eu fui fazer as marcações no teu currículo. Eu preciso de 3 semanas para a gente falar só do seu currículo, assim, sem ser um bate-papo. Não, não, eu tenho curiosidade de saber tanta coisa do que está aqui, que é uma loucura. Gente, não, eu te conheço há não sei quantos anos, nunca soube de um 10 avos desse seu currículo. Gente, é uma loucura. Ó, tem gente te dando oi aí, Ju. Oi. A Ju é demais, concordo. Bom, antes de mais nada, obrigada, super bem-vinda. Nossa, Gente tem como uma a luz gente assim, eu tô recebendo um espírito aqui, tá vendo? está recebendo o quê? Aqui, tá vendo? Tem uma luz assim na minha cabeça, como se Tem eu uma estivesse luz, né? recebendo. Você está iluminada. Eu tô iluminada, aqui, tô recebendo uma coisa. Gente, eu vou falar uma coisa. Você viu um videozinho brincadeira, que até agora não sei se é piada ou não, né? O pessoal fazendo a live, a mulher com cara, e ela fala, não, só vai mais um pouquinho mais para a direita, só um pouquinho mais para a esquerda, cara, e o cara cai com a cadeira para trás. Eu me sinto assim, gente, eu fico meia hora ajustando a live, porque Sabe que sempre tem agora tem uma alguma... nova modalidade de morte que chama selficídio, né? Que são as pessoas que morrem fazendo selfie. É verdade. Meu marido falou assim hoje, quando ele foi publicar a propaganda, né? Ó, a Ju sumiu. Aí ele falou assim, posso supor que vai ser divertido? Eu tô falando sozinha, gente, presta atenção na Eu situação. fui tirar esse foco aqui de ET que faz Meu marido falou assim: posso colocar que vai ser divertida? Eu falei: ah, como é que eu posso assinar e garantir que vai ser divertido? Mas, Verdade, vai gente, saber. vai ter que ser, né? Porque uma pessoa que escreveu tudo isso aqui, eu só. Vamos lá, eu vou tentar passar as coisas e tentar falar também um pouquinho de hoje, né? O seu olhar em cima dessa crônica que a gente está vivendo, né? Crônica de uma morte anunciada, uma louca. Uma loucura, uma louca não, uma loucura. Mas, enfim, a Ju é roteirista e escritora, fez pós-graduação em dramaturgia e roteiro na Universidade da Califórnia e é mestre em literatura pela USP. Eu estava falando para o meu marido hoje, falei, você já conheceu algum roteirista na sua vida? Não, porque a gente conhece médico, advogado, dentista, tudo. Mas quantos roteiristas você Sim, conhece na é sua tipo vida? enterro de anão, né? Ninguém nunca Né? viu. Tipo enterro de anime, ninguém nunca viu. É. Eu fiquei pensando, falei, nossa, a Ju é roteirista, mas quantas roteiristas eu conheci na minha vida? Só ela, gente, é muito louco. Então, minha primeira pergunta para você, Ju, é o que fez Do com que que se você alimentam, quisesse né? Ah. isso, isso também. Mas, meu, sei lá, um dia você falou assim, meu, eu quero ser roteirista, eu gosto de escrever crônica, eu gosto de... Porque roteiro é uma coisa difícil, né? Eu gosto de escrever texto, um texto curto,
tô aqui escrevendo meu primeiro livro, ó, nossa, você ir se alongando, né? É difícil. Por que você decidiu ser roteirista? O amor é o quê? Ao cotidiano, ao seu olhar cotidiano ou ao amor a escrever? Eu sempre fui uma apaixonada por teatro. Desde pequenininha eu sempre fui doida por teatro, consumidora e de leitora, sempre gostei muito, 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 muito. E sempre quis muito estar nesse universo. E fiz aula de teatro, tenho meu DRT de atriz, mas eu sempre curti muito o texto. Sempre gostei muito de escrever, redação, português, sempre gostei muito, muito, muito das histórias, mais do que atuar. E quanto mais eu atuava, quanto mais eu fazia teatro, desculpa, quanto mais eu escrevia, mais vergonha eu tinha de atuar. É engraçado. E eu comecei a ficar com muita vergonha assim, de atuar. Eu era boa, eu não era ruim, mas eu tinha vergonha. E aí eu fui cada vez mais deixando a interpretação de lado e focando mais nos textos. Desde o começo dos grupos de teatro que eu tive, eu sempre gostei muito de mexer no texto. Sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Então eu comecei a fazer pecinhas amadoras, a escrever historinhas e tal. Mas eu não tinha isso como uma profissão realmente. Por isso que eu fui fazer publicidade. Aí eu fiz Ah, você fez publicidade? Não estava no teu curso. Você fez publicidade aonde? fiz na SPM. E Bom, mas aí, acho que todo escritor tem que saber um pouco de publicidade também, né? Eu acho que é muitos fazem importante. jornalismo, né? Que talvez seja até uma carreira um pouco mais óbvia para escrita. Mas eu fui para publicidade porque eu gostava muito da parte de criação. E quando eu terminei a faculdade, eu fui para Los Angeles para fazer uma pós em publicidade, em criação. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que o maior departamento da UCLA era de writing, era de escrita. E eu fiquei doida. Falei, bom, isso existe, sabe? É um negócio, é um trabalho, é uma indústria. Aliás, é a maior indústria, acho que, né, de Los Angeles, é o que move, assim. Eu brinco que lá eu não conhecia um engenheiro, não conhecia um ortopedista, era todo mundo ligado ao showbiz, ou era ator, ou era produtor, ou era... Porque realmente é o que move a cidade, né? Tua família sempre te apoiou ou você era vista assim como fora da curva? Eu sempre fui um pouco vista como fora da curva, até por eu ser muito mais nova que os meus irmãos e já por não ter feito o direito, que era a profissão da família, né? Meus dois irmãos são advogados, meu pai. Então, já por não ter continuado, já era diferente. Então, acho que o que viesse era lucro, assim, sabe? Mas aí a publicidade era uma coisa um pouco mais certa. E aí, quando eu voltei de Los Angeles, eu comecei a trabalhar numa editora, comecei a fazer coordenação editorial, mas também não estava satisfeita, porque eu não queria fazer o livro dos outros, eu queria fazer as minhas coisas, né? E aí comecei, assim, mas eu já fiz de tudo, Stella, assim, eu escrevia torpedos para Claro, sabe aqueles pacotes de dados que você recebe? Juro, era eu. Pera. Como assim escrevia torpedos para Claro? Precisa de alguém para escrever aquela mensagem? Sim, claro. Tudo tem texto. É que as pessoas acham que texto nasce de geração espontânea, mas na verdade sempre tem alguém que escreve. Que texto você escreveu para Claro, por favor? Eram pacotes que eu tinha que entregar mensalmente Tinha, por exemplo, joguinhos que você tinha que escolher, aí tinha dicas de como emagrecer, dicas de não sei o quê, dicas de como ficar linda no verão, dicas... E você assinava esses negocinhos e você recebia os pacotes de dados, sabe? Vários, Você sempre teve esse humor ácido? Futebol, assim, uma coisa de louco. Esse humor ácido sempre existiu, Ju? Ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo? Quer dizer, porque a gente vai ficando mais sensível ao dia a dia, conforme a gente vai entendendo melhor mais sobre a vida, né? Mas tudo se desenvolve, né? Eu acho que a gente é uma somatória do que a gente já vem e da nossa criação e também de tudo aquilo que a gente consome, né? Então, acho que todas as leituras, todos os estudos, todas as pessoas, tudo soma. Mas eu acho que essa é uma característica, acho que não só da nossa comunidade judaica, mas é uma característica bem forte da minha família. Então, é um tipo de humor, né? Acho que eu falo que é uma lente que você enxerga o mundo. Assim, a lente que eu enxergo o mundo é através da lente do humor e do humor crítico. Assim, tem gente que enxerga através da comiseração, tem gente que enxerga através da tristeza ou da maldade.
as pessoas têm lentes que enxergam as coisas, assim. E a minha maneira de enxergar o mundo é muito essa. Por isso que, mesmo quando eu escrevo sobre temas mais sérios ou dramas, assim, sempre tem um pouco desse olhar crítico e bem-humorado. O humor crítico é uma coisa engraçada, né? Vamos dizer assim, porque o humor não deveria ser crítico e a crítica não deveria ter humor, né? Mas no final das contas, se a gente for olhar para a gente, para o nosso cotidiano, gente, nós somos ridículos, né? Assim, eu acho que é encontrar essa humildade de entender que, puxa, nosso cotidiano às vezes é tão, nós somos bobos às vezes, né? Então, no final, o humor crítico é o que faz você rir de você mesmo. Você faz com que as pessoas riam delas mesmas. A minha tese de mestrado foi sobre o humor como forma de crítica, né? E tem um livro muito interessante do Henri Bergson que fala justamente sobre isso. Assim, ele fala que o humor ele é estritamente ligado à inteligência, e o humor é a forma mais assertiva de você atingir as pessoas, porque elas não têm defesa. Você consegue chegar nas pessoas e elas estão desarmadas e você consegue chegar nelas e fazer as críticas. O teatro vem disso, né? O teatro grego vem dessa necessidade de se falar de temas, de se colocar coisas em foco que as pessoas não podiam falar ou não queriam ouvir. Então, acho que através do humor você consegue atingir um número gigantesco de pessoas e passar uma mensagem assertiva, assim, sem que elas se sintam incomodadas ou invadidas. Mas essa é uma pergunta que eu quero fazer. Você nunca sentiu que incomodou alguém com o seu humor crítico? Você nunca recebeu críticas não tão bem-humoradas por conta do seu humor crítico? Ou sempre o humor crítico é bem recebido? Eu preciso aprender isso, gente. Se for sempre bem recebido, do jeito que eu sou crítica, eu estou precisando fazer um curso de humor aí. Eu acho que unanimidade é impossível. Eu acho que depende muito de quem recebe, né? A gente controla a emissão, mas a gente não controla a recepção da mensagem. Então, claro que muitas vezes você fala alguma coisa e a pessoa recebe até de uma forma diferente daquela que foi o seu intuito, né? Então, obviamente que às vezes você pode ser mal interpretado, assim. E quem mesmo fala muito, numa fala obra, besteira, mesmo né? numa obra, estou falando de uma obra, eu não estou falando nem desse humor crítico de uma frase ou de uma fala, mas uma obra sua chega a ser mal interpretada nesse sentido? Eu acho que sim, porque é isso que eu falo, o espectador ele é tão vasto, assim, por exemplo, aquela peça que eu escrevi sobre a Simone de Beauvoir, que a Marisa Hort fez, que era uma coisa super sobre o feminismo, né? Eram duas mulheres, a Simone, já uma filósofa, uma escritora consagrada mais velha, e uma garota novinha, apaixonada pelas ideias dela. Teve crítica que falou que falou super mal e que não entendeu nada, assim, claramente não entendeu nada, sabe? Mas foi o jeito que essas pessoas receberam essa mensagem. E já outras pessoas adoraram, enfim. Acho que também quando a gente coloca nossas coisas no mundo, a gente tem que estar preparada para todo tipo de recepção, né? Assim, eu brinco que se eu conseguir atingir uma pessoa, mudar alguma coisa em uma pessoa, já valeu o meu trabalho, assim, né? Eu penso igual, minha filha. Mas eu não sou tão bem-humorada assim que nem você, nem para fazer a crítica, nem para receber. Eu gosto que, para Mas mim, sabe só que crítica. o trabalho da escrita ele é um trabalho que te prepara muito para receber crítica, porque desde a feitura dele, por exemplo, o teatro menos, talvez, porque é um trabalho mais solitário, literatura também. Cinema médio, mas a televisão é um trabalho em grupo, né? As séries você nunca escreve sozinho, você sempre escreve com um grupo de pessoas. Então você tem que estar muito preparado para ouvir crítica, para dialogar sobre as suas ideias, a se desapegar de coisas que não são tão benéficas à narrativa. Às vezes você tem uma ideia, por exemplo, eu já tive ideias que eu amava, mesmo do meu filme, teve cenas que foram cortadas pelo bem da narrativa, pelo bem do filme, mas que eu fiquei assim, sabe? Mas eu entendi, guardei e vou usar em outra coisa. Então, assim, você Mas tem que vai saber. usar, né? Eu não usei lá, mas vou usar onde eu quiser. Tem que ter esse desprendimento, porque senão você acaba ficando muito
contra, né, o produto final. Assim, acho que todas as pessoas que estão trabalhando em prol da tua obra são pessoas que querem o melhor resultado. Então, o editor, quando ele edita uma cena, não é porque ele quer acabar com o teu texto. Pelo contrário, ele quer melhorar o teu texto, ele quer tornar aquilo mais ágil, quer tornar aquilo melhor. Então, também acho que tem que ter uma rede de confiança em todo mundo que tá trabalhando, sabe? Eu quero falar um pouquinho das tuas obras, porque é tanta coisa, porque eu quero que você conte um pouco dos personagens, porque eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, né? Se sentir humano, se sentir igual, se sentir com os mesmos desafios, porque eu acho que, assim, todos nós somos iguais em muitas coisas. Por isso que eu acho que fazer o humor crítico é muito válido, porque no final você vai falar uma coisa que serve para 1 milhão de pessoas, assim, muita gente vai aproveitar aquilo que você falou, porque nós somos muito parecidos. Então, quero falar um pouquinho das tuas obras, da sua criação de personagens, para ver onde cada um de nós aqui vai se encaixar. Vou começar com peças, tá? Tá, eu vou falar. Tá me irritando muito, tá? Mas vocês vêm comigo. Vai, pode falar. Tá difícil, né? Fica ao contrário, fica contra essa luz. Ah, boa. Assim fica meio misteriosa, né? Tá, ao contrário. Sim. Sim, que aí a luz bate em você. Tá. Pronto. Mas fica tranquila, porque o Instagram ele corta a parte da cabeça, então a parte da luz está sendo cortada. Aqui, Mas essa peça que você fez, O Inferno Sou Eu, com a Marisa Hort, é essa da Simone de Beauvoir, não? É. É essa. Essa peça, O Inferno Sou Eu, como é que foi criar um personagem? Eu não sei se você criou o personagem para Marisa Hort ou foi o processo contrário, mas como é que foi falar de feministas, feminismo, com a Marisa Hort como protagonista junto da Paula Wenzel, né? Foi incrível. Na verdade, assim, essa peça, ela surgiu quando eu estava fazendo a minha pesquisa para o mestrado, que foi na verdade, foi sobre uma escritora norte-americana chamada Dorothy Parker. Quem tiver a oportunidade de ler, ela só escreve contos, e é da década de 30, assim, em Nova York. Ela é tipo a avó da Bridget Jones, sabe? Ela é uma daquelas que já fazia humor com relacionamento nos anos 20, 30. E ela tem um livro sensacional chamado Big Loira e Outras Histórias de Nova York. Big Loira. Big Loira. E vale muito a pena porque é muito divertido. Assim, você vê como o assunto relação e amizade e feminino é tão antigo, né? E continua dando pano para manga. E aí, nessa pesquisa, como a Dorothy foi, né, uma feminista, quer dizer, ela já falava dessa condição da mulher na sociedade norte-americana naquela época. E ela é contemporânea da Simone, né? Só que Simone na França, Dorothy nos Estados Unidos. E aí eu fui estudar Simone de Beauvoir, que é a mãe, né, do feminismo com o segundo sexo e tal. E aí fui estudar a obra da Simone, comecei a estudá-la e aí pirei nela. Ela tem muitos livros de autobiografia e são muito bem escritos, muito detalhados. Eu amei de paixão. E aí eu encontrei uma tese de um professor do Sul, chamada Viagem de Simone de Beauvoir e Sartre ao Brasil em 1960. E eu não sabia que eles tinham estado no Brasil. Eles ficaram 3 meses aqui, conheceram o Brasil inteiro, e naquela época eles eram recebidos como superstars, assim. Eles eram tipo Rolling Stones, sabe? Os filósofos, assim. Tipo, gente com cartaz, gente no aeroporto, berrando. Era outro planeta, né? E foi uma época, assim, que a Bossa Nova estava surgindo, Brasília estava sendo recém-inaugurada. Era uma efervescência cultural gigantesca no Brasil. E aí eles vieram para cá, vindo de Cuba, da Revolução Cubana, querendo arregimentar uma juventude revolucionária. E aí vieram para cá tentar fazer alguma coisa nesses moldes aqui no Brasil. Chegaram aqui, ficaram 3 meses no Brasil. Simone pegou tifo na Amazônia. Não. Pegou tifo na Amazônia, ficou podre. E o Sartre se apaixonou por uma ruiva no Recife, porque o Sartre comia todo mundo, era uma loucura, ele seduzia todas as pessoas. E aí ele se apaixonou por essa ruiva no Recife e eles ficaram hospedados na casa dessa mulher antes de ir embora, porque nenhum hotel aceitaria uma pessoa com tifo. Então eles se hospedam na casa dessa mulher, que foi meio que uma guia deles aqui, a Cristina Tavares, que depois virou uma super deputada, virou uma mulher importantíssima no Recife. E era uma mulher de uma família bacanuda e tal, ficaram hospedados na casa dela.
Simone com tifo, Sartre enrabixado com a dona da casa. E eu achei essa situação maravilhosa. Eu falei, quero fazer uma peça sobre isso. Não! E foi a peça nesses 3 dias que eles estão na casa dessa mulher. E criei uma personagem fictícia que é a Dorinha, que é uma estudante de letras, apaixonada pela Simone, uma fã da Simone, doida pelo feminismo, que a Cristina, dona da casa, contrata para cuidar da Simone. Como ela fala francês, ela contrata essa garota para cuidar da Simone durante esses dias para ela poder ficar com o Sartre. Então a peça Gente, são o encontro dessas duas mulheres. A Dorinha, que é uma garota, que tem um namorado que está em Brasília, ajudando a trabalhar lá na construção de Brasília. E a Simone, que tem 50 e poucos anos, que já é uma mulher feita, que tem essa relação aberta com Sartre, ao mesmo tempo ela é completamente apaixonada por um escritor americano, que foi o Nelson Hall Green, que é um cara que ela era realmente apaixonada, mas que ela nunca ficou com ele, porque ela não poderia deixar o Sartre, que eles tinham uma união maior do que tudo. E nessa viagem é quando ela fala com o Hall Green pela última vez. É a última vez que eles se escrevem por carta é durante essa viagem. mas a Marisa Hort entrou no projeto antes ou depois? Você teve a ideia, você fez a pesquisa, você escreveu, saiu com o roteiro debaixo do braço, batendo de porta em Então, porta, quem quer fazer? a Marisa já era muito minha amiga, a gente já se conhecia há bastante tempo. E ela acompanhou toda a minha pesquisa e toda a minha ideia e tal. Mas, assim, ela nunca falou o que queria fazer, eu nunca falei que eu queria que ela fizesse. Assim, a gente ficou meio só se namorando. Aí, quando o texto ficou pronto, eu falei para ela, vamos fazer uma leitura? E aí a gente foi para casa dela e lemos. Ela leu a Simone e eu li a Dorinha. No final da leitura, ela estava chorando. E aí eu falei, queria muito que você fizesse. Ela falou, putz, quero muito fazer. E aí ela chamou o diretor, que foi o Zé Rubens Siqueira, que era um baita diretor, que já tinha sido diretor dela na EAD, na Escola de Arte Dramática da USP. E aí a gente foi agregando os outros profissionais e fizemos a peça. E Eu foi quero muito ser amiga bacana. da Marisa Hort, Ju. É o quê? Eu quero ser amiga da Marisa Hort. É você e o Brasil inteiro, né? Gente, às vezes a gente olha para esse pessoal, né, e fala assim, meu, será que eu vou rir o tempo todo do lado dessa pessoa? Porque ela já tem uma cara, não sei explicar, né? Ela não precisa falar nada. Se ela falar sério, dá vontade de rir. Não sei, é assim mesmo? Só curiosidade. Não, ninguém é assim. Não, ninguém é assim, né? É Não. tudo fantasia nossa. Eu falo, Uhum. gente, quero ser amiga dela, porque do lado dela deve dar para rir o tempo todo. Brincadeira, não é isso, né? Nada a Não, a ver. gente se diverte muito porque a gente, enfim, tem essa lente do humor perante o mundo, mas, né, a vida tem muita dor também. Mas você escreveu essa peça com que idade, Ju? Porque você Eu está contando comecei, tudo, eu já não sei. eu É, comecei com 25. 25 anos você já estava fazendo o roteiro desse nível. Estava começando, né? Essa pesquisa levou uns 4 anos, porque é muita coisa. Eu tive que ler tudo deles, e eles escreveram muito, assim. E, além de tudo, foi 4 escrita anos. muita coisa sobre eles. Então, eu tive, assim, para você Nossa, falar de um personagem que existe, você tem que ser a dona do assunto, né? Você não pode comer que bola nenhuma. loucura! Nossa, a Então, foi gente um vai para um processo... teatro, uma peça de teatro, nem sonha Não, o trabalho que aquilo deu. não. Bom, e aí depois, aqui no teu currículo de peças, tem a terapia de casal, que foi que deu origem ao filme que eu assisti há 3 anos atrás, se não me engano, né? Como é que foi? A minha pergunta para você é: eu, Estela, que gosto muito de escrever sobre o cotidiano, eu tenho muita facilidade de escrever sobre coisas que eu vivenciei. Uhum. Então, eu te pergunto, todos esses temas que você aborda, você consegue abordar só aqueles que você vivenciou? Ou você também consegue criar ou abordar temas que você não vivenciou necessariamente na sua vida? Com certeza, acho que esse é o grande trabalho do escritor e do roteirista, é você se colocar na pele do outro, né? Por isso que eu brinco que essa coisa de lugar de fala, ela existe para todo mundo, menos para o criador, porque a partir do momento que você cria, você pode ser quem você quiser. Eu sou um homem, por exemplo, no Terapia de Casal, eu que escrevi as falas de todo mundo, do marido, do namorado, da mulher, do amigo, do amante, Então, assim, acho que a sua capacidade de se imaginar no lugar do outro, esse que é o grande barato da escrita. É você poder ser aquilo que você não é.
Claro que se você tem uma intimidade com o tema, é muito mais fácil. Mas você pesquisa, você conversa, você entrevista. Eu acho que o trabalho do autor também passa muito por aí, sabe? Eu começo todos os meus trabalhos muito por pesquisa. Muito, muito, assim. Porque eu Uhum. acho que quanto mais nutrida a gente está de tudo, muito mais fácil a coisa aparece. Porque por mais que a gente use a nossa experiência, ela não é suficiente. Porque a minha experiência ela é minha, apesar dela ser ela é um tipo, né, de experiência, mas você tem milhares de experiências sobre isso, então sobre o mesmo tema, né? Então você tem que Outra ter. curiosidade, quando você vai escrever um roteiro, você está me ouvindo? Porque acho que estava picotando um pouco aqui, não? Para você tá picotando? Para mim não. Não, tá. Vocês estão Quando ótimos. você vai escrever tinha picotado um pouco para mim, mas parou. Quando você vai escrever um roteiro, você já tem ele, já sabe qual vai ser o começo, meio e fim? Ou você começa e seja o que Deus quiser? Assim, uma curiosidade minha mesmo. Não, eu não. Assim, eu acho que até eu brinquei outro dia, eu dei uma entrevista para um canal de uma pessoa que, a Paula Outram, que escreve sobre isso, e ela perguntou nisso, né? Assim, eu tenho uma técnica, né, para escrever, assim, é uma coisa que você aprende. Assim como você aprende qualquer outra profissão, você estuda para isso. Existe uma técnica, um passo a passo que você segue. Claro que tem gente que começa a escrever um livro sem saber onde vai dar, começa a escrever um roteiro sem saber onde vai dar. Então, eu até brinquei, porque eu estava muito, muito, muito próxima da Fernanda Young, né? A gente estava fazendo alguns projetos juntas, assim. E ela e o Alexandre são realmente geniais, assim. E ela e ele ficavam muito admirados comigo. Eles falavam, nossa, mas que genial! Você tem uma técnica para escrever, porque você faz uma sinopse, depois você faz uma escaleta, depois você faz o quê? E eu falava, gente, geniais são vocês estão loucos? Tipo, como que assim? Vocês começam uma coisa sem saber onde vai dar, sabe? Então é o que eu brinco, assim, claro que tem gente que senta num piano e toca uma sinfonia. Mas se você estudar durante 10 anos, você vai tocar muito bem também. Então, assim como existe ouvido absoluto, existe escrita absoluta, mas não é o meu caso. Eu sempre trabalho com um planejamento, assim, eu parto de uma ideia e aí eu vou fazendo todo o esqueleto, toda a estrutura para depois ir. O texto é a última coisa, né? Os diálogos, assim, é a última coisa. É o Primeiro tem que recheio ter mesmo, a você vai história. recheando aquela estrutura. Exato. Primeiro eu tenho que saber por onde eu vou, porque eu acho que se as margens estão bem construídas, é muito mais difícil vazar, sabe? Você vai tateando, você sabe de onde você veio, para onde você vai, então você vai seguindo. E que, claro, ter bem claro quem são seus personagens, né? Para você poder. É uma coisa, é uma união de personagem e história. São duas coisas que precisam estar bem Vamos, definidas. vamos falar um pouquinho de roteiro sobre casal, né? Acho que assim, é um roteiro que cai no humor facilmente, é um humor dramático, né? Porque são clichês, né? Tudo que a gente lê, vê, assiste sobre casais são clichês tão conhecidos, né? Então, o que que você quis passar com terapia de casal? Provavelmente deve ter sido a mesma mensagem do amor no divã, mais ou menos na mesma linha. Assim, o terapia, na Terapia de casal verdade, ele funciona, entende, não né? funciona. O que eu quis passar é que é todo mundo muito parecido, sabe? Eu acho que quando você fala das coisas e quando você expõe as relações, eu acho que você leva alívio e leva diversão e leva identificação para muita gente, sabe? Eu acho que a gente expor nossos sentimentos, expor as nossas mazelas, as nossas coisas pequenininhas, assim, tem uma frase que eu gosto muito que acho que é do Dostoiévski, que ele fala, né? Se queres ser universal, fala da tua aldeia. Então, que eu acho que, assim, a gente falar um pouquinho do nosso micro, assim, a gente atinge o macro. E eu acho que ter essa identificação entre as pessoas, a gente ser, sabe, mostrar que todo mundo, na verdade, é um só, assim, e que tá tudo bem, que vamos lá, e que tá todo mundo na luta, e que é difícil mesmo, porque eu acho que também tem muito essa coisa, né? Essa glamorização das coisas, assim, essa ainda mais agora com essas redes sociais e tudo mais. Então, eu gosto muito de ir na contramão disso, sabe? De discutir, que é o humor, né? A gente fala, ela fala, o, o humor, a bunda de toda piada é feia, né? Porque
Não é verdade? Assim, sempre tem uma coisa feia, assim. O humor, ele é o oposto da fé, né? A fé é quando a coisa é tudo maravilhoso. A fé não tem graça nenhuma, né? Então, a graça começa quando a maçaneta sai na mão, né? Então, a graça é o errado, a graça é o diferente, é o que não é perfeito, né? Então, eu Quais gosto são, muito de falar quais sobre isso. são os clichês dos casais? Quais são os pontos assim que vão ser sempre abordados? Quais são os temas que viram peças, filmes, livros? O que que você vê assim que realmente todo esse tempo de pesquisa, porque você está falando de um trabalho de pesquisa, né? Uhum. Do que se trata o humor crítico do casal a um casal? Eu acho que assim, mais do que um casal, eu acho que é de uma relação. Eu acho que eu adoro falar sobre relações, sejam quais forem, de casal, de amizade, de mãe e filho, de namorados, de amantes, eu acho que a partir do momento que você se relaciona, você tem um material vastíssimo, porque existe o outro, né? E o outro normalmente não é aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Ele é aquilo que ele é. Então, eu acho que isso é uma, né, assim, a dramaturgia ela precisa de conflito, né? A dramaturgia ela nasce do conflito e eu acho que quando você coloca duas pessoas juntas, isso é puro conflito, Puro conflito. né? Mas o casal que tem um vínculo. Um casal que está casado, um casal que esteja namorado, juntado, não importa, mas que tenha um vínculo. Quais são os pontos clichês da vida de um casal? A Ah, eu chegada acho dos que filhos. a primeira coisa é você adequar duas personalidades, duas educações, né? Dois backgrounds diferentes. E tentar juntar numa única convivência, assim. Então, acho que como cada um vem de costumes diferentes, de educações diferentes, de famílias diferentes, isso já é fonte de conflito total, assim. E desde as micro coisas, né, assim, as coisas mais clichês da vida, de onde aperta a pasta de dente, até coisas sérias mesmo, como educar uma criança, bater ou não bater, pôr de castigo ou não. Então, assim, são inúmeras as possibilidades de conflito, né? E, e de criação, né? Porque tem gente que, enfim, entende o amor de formas diferentes, né? Acham que o amor ele é exclusivo, ele não é exclusivo, ele tem que ser, né? Qual é a medida do amor? A medida do amor é a medida da atenção, ou é a medida da doação, ou é a medida de coisas que você faz, ou é a medida do que você diz. Então, nossa, acho que é uma infinidade de coisas, assim. A ideia é justamente tentar falar disso sem cair no já dito, né? Porque muita coisa já foi dita também. E muita coisa já foi feita. Então, Mas tentar botar a diferença. sempre que você vai contar o já dito, a partir do momento que você cria personagens diferentes, aquilo já vai ser diferente, porque cada um vai trazer sua personalidade para aquela dinâmica. Mas por que se escreve tanto sobre casais? Porque hoje eu acredito que seja um dos maiores desafios da humanidade, seja realmente um casal conseguir se manter num relacionamento duradouro, certo? De Eu acordo acho, é tão com as suas. engraçado. Eu acho que, assim, as pessoas, elas têm uma sede de resposta, né? Então, eu lembro que eu fui assistir algumas sessões, assim, eu fui, tipo, numa sessãozinha, é, que não, sim, sozinha à tarde, sabe? Pra ver, do Amor no Divã. E aí tem uma cena que a personagem da Fernandinha Paes Leme, a Roberta, ela vira e fala assim, que ela tá em crise com o marido, né? E ela vira e fala assim pra terapeuta, mas como a gente sabe que é hora de desistir? Como que a gente sabe que acabou? E aí tem uma pausa, assim, aí vai pra terapeuta. Aí, a hora que ela fala isso, como a gente sabe que acabou? O cinema faz assim, tipo um silêncio, tipo todo mundo esperando a resposta, sabe? Posta para ver se usa, né? Será que o meu já acabou mesmo? Não, como se alguém tivesse essa, entendeu? É muito engraçado, assim. E aí, claro, a terapeuta conta uma fábula super bonita, enfim. Mas é muito engraçado isso, e eu não vou contar porque para vocês assistirem. Mas é muito interessante isso, né? Eu acho que se fala tanto sobre isso, se consome tanto sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que não tem resposta,
Acho que cada um cria o seu, então a gente fica nessa tentativa de achar um manual, né? E aí, assim também como se consome, como educar uma criança, que também se tivesse a bula, eu seria a primeira a fazer, porque também não sei, estou Bom, estou tentando. escrevendo um livro sobre isso, pelo amor de Deus. Não vai também acabar com o meu livro aqui, né? Não, não, estou esperando, vou comprar, vou ler, vou aplicar, e provavelmente para mim, só para mim não vai dar certo, mas vamos lá. Ah, mas você fez aqui, né? Olha que engraçado. Você já falou disso. Você colaborou com o final da peça Os 10 Mandamentos da Boa Mãe. É. Quais são os 10 mandamentos da Boa Mãe, Ju? Não tenho a menor ideia, não me lembro. Escrevi isso há séculos. Mentira. Não sei, não sei. E era tudo mentira, era uma coisa assim, era uma baita de uma zoação. Era tipo assim, não beber, não fumar, não sei o quê. Assim, era coisas de mentira, né? Como se isso te fizesse uma boa mãe, uma má mãe, assim. Era, na verdade, a gente falava sobre esses clichês do que é ser uma boa mãe no imaginário das pessoas, né? O que é ser uma boa mãe clichê no imaginário das pessoas? Ah, eu Algum? acho que você ser mãe 100% é você não ser mulher, é você só ser mãe, é você cozinhar só coisas orgânicas, é você, né, não bater, tá sempre com uma voz calma, não se exceder, não levantar a voz. Coisas que Ai, deixar efetivamente tudo. Deixar aqui, tudo ó, é um clichê de boa mãe? deixar tudo? Não, uma mãe tem que ser rígida. Crianças francesas Gente, não fazem basta manha. não matar os filhos na pandemia, escreveram aqui. Ó, Basta não matar Júlia, os filhos na. minha chefa na Fox. É isso aí, Juju. Se não matar, já tá bom, né, filha? Pode ferir, não pode matar. Mentira. Júlia Prioli, alguma coisa do Gabriel Prioli? Não. Não sei, mas ela é incrível. Peraí. Olha, daí eu quero falar do. Ai, é tanta coisa, gente, que eu nem sei. Aqui tem um musical no meio dessa história, né? Sobre as vidas da Tina Turner, Diana Ross, Whitney Houston. Que loucura, gente. Como é que é isso? Peça É uma, musical é fora uma da. encomenda de uma. Foi uma encomenda de uma atriz da Cacau, que é uma atriz maravilhosa. Ela faz um monte de musicais, ela fez a Fantine no Les Miserables, ela é incrível. E ela queria fazer um musical sobre essas três personalidades que têm muito em comum, né? Porque as três são negras, as três tiveram relacionamentos abusivos, as três tiveram envolvimento com drogas ou bebidas. Então, tem muita coisa em comum, assim. São três grandes artistas e grandes sobreviventes. Mas e aí, Até como o é que Rubem não, né, foi? no caso. Sim, exatamente. Como é que foi falar desse, assim, pesquisar sobre esses temas com mulheres com o mesmo perfil, mesma história, enfim, não te incentivou a escrever sobre o tema violência, abuso? Você nunca escreveu sobre isso, Ju? Curiosidade Estou também? escrevendo agora. Agora eu estou escrevendo uma série sobre isso. Comecinho, que já pode contar alguma coisa? Eu não sei se eu posso contar, na verdade, mas vai ser uma série, acho que eu não posso contar, mas vai ser uma série espetacular. Uma série sensacional sobre isso. Vai estrear, acho que, sei lá, né, quando vai estrear agora, mas espero que a gente consiga filmar ainda esse ano. Vamos ver. É Mas um vai tema, né? Eu abordei o tema aqui é. numa entrevista com a Mariana Coach, semana passada, já nem lembro mais, gente, uma entrevista por dia, mas eu acho que esse tem se tornado uma pauta constante. Sim. E é engraçado. A gente começou essa série ano passado, né? Eu comecei a escrever em outubro, em outubro. E a coisa, assim, já estava, né, um crescente gigantesco, mas agora realmente tomou uma proporção absurda, assim, absurda. E E eu tô. a minha pergunta é: impossível tratar desse tema com humor crítico? Ou você sim vai tratar desse tema com humor crítico? Não, acho que esse tema não tem humor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Acho que quando você fala de violência não tem graça nenhuma. É, acho que vai ter o que eu acredito. Ih, me falhou aqui. Não tô te ouvindo, Ju, peraí. Deu uma pausa aqui. Alô? Alô?
Oi, Ale, voltei. ok, voltou. Voltei. Então, o que eu acredito é assim, eu acho que todo entretenimento ele tem que entreter, né? Assim, não adianta você fazer uma coisa que seja puro horror, que ninguém vai querer ver, né? Então, eu acho que o grande desafio de se falar de um tema como violência é você fazer de um jeito que você entretenha o espectador ao mesmo tempo que você informa, né? Não acho que nesse caso é pelo humor. Eu acho que nesse caso o que a gente está fazendo é criar histórias muito interessantes, personagens muito interessantes, fortes, intrigantes, combinações de personalidades que sejam interessantes e tramas que tenham ou mistério ou que tenham um formato diferente, brincar com os tempos. Então, assim, o nosso grande desafio é tornar essa uma série, né, que as pessoas se interessem e queiram assistir. Ah, vai ser Porque uma é série. tudo. A ideia é que seja série, é isso. Não, é uma série de É 10 uma série. episódios. É. Falando em série, eu quero passar aqui para falar um pouquinho dos Homens São de Marte. É para lá que eu vou. Ai, meu Deus. Você me ligou, né, ano passado, para me perguntar, para me falar sobre uma Ah, personagem. é verdade, de coach. Agora que eu lembrei também, gente. Você Você tá vendo acredita como que eu eu esqueci? pesquiso? Não, aí eu vi. Ela pesquisa mesmo, gente, que ela me perguntou tudo sobre coaching. Viu? Pior é que eu não vejo, não vi, não sei, não tenho. Meu horário que eu vou ver seriado, eu gosto de seriado de suspense. No dia que você fizer de suspense, me chama. Mas eu amo a abordagem do Homem São de Marte. E como é que é escrever um seriado que parece que pode não ter fim, né? Porque, de novo, quando você vai lá, escreve uma peça, começo, meio e fim. Você vai lá, faz um longa, começo, meio e fim. Você fez curtas. Mas um seriado, gente, você pode criar e criar e criar e reinventar, e aquele personagem se reinventar, porque você me procurou naquela que ela estava se reinventando, né? Uhum. Ela queria ser coach. Exato. Ser coach já virou um clichê, né? Então, como é que é criar sem fim para um seriado? E como que é escrever Os Homens São de Marte? Eles são mesmo de Marte? Para Ou mim, nós que são, somos? para mim, eles são de Plutão, não é nem de Marte. Mas, enfim, é, foi muito legal, foi muito interessante, porque ao mesmo tempo a gente pegou, né, fui eu e mais algumas roteiristas, a gente pegou personagens muito já sedimentados, né? Então você escrever já conhecendo, assim, eu assisti as temporadas anteriores para poder fazer, então é muito divertido você pensar como a personagem pensa, você entrar na cabeça de personagens que já existem, né? Ao invés Ah, de peraí, criar. você não participou das primeiras Não, eu temporadas e nem escrevi a tinha quarta visto. temporada. Não, eu escrevi a quarta temporada. Que louco, É. gente. E aí, de repente, realmente, você já pegou um personagem que você não formou, não formatou, não criou, nem acompanhou, né? E de repente você tem que dar continuidade. Por um lado é bom, porque você consegue renovar de verdade. Talvez a pessoa que tenha. Isso que é legal, porque você tem novas ideias, você traz coisas novas, você tem todo um repertório diferente para colaborar com uma coisa que já tem sucesso, né? Então é muito bacana. Mas aí eu tive que assistir todos os episódios, entender todos os personagens. Na verdade, um personagem a gente criou, que era o da Simone, que era a sócia, a nova sócia da Fernanda. Então, um personagem foi novo. Mas foi muito bacana. E mesmo, por exemplo, essa série que eu fiz agora, que estreou ontem, hoje é É terça? verdade, eu li que você estreou hard, Estreou né? sim. Essa também foi muito interessante, porque ela foi uma adaptação de uma série francesa, uma série de há mais de 12 anos já que teve essa série na França, e depois teve uma Nossa! versão venezuelana, e aí foi um baita sucesso lá, e aí a HBO comprou e eles quiseram fazer aqui no Brasil. Então, eu e outros roteiristas, a gente adaptou não só para o nosso contexto brasileiro, mas para os dias de hoje, porque há 12 anos você não tinha nem WhatsApp, né? Então, muda tudo. Mas, Ju, você tá falando assim, dos roteiristas, né? Não é muito louco você escrever com um monte de roteirista? Porque de repente você tem uma linha de raciocínio, você tem uma ideia, aquela ideia te vem. Como é que é compartilhar um roteiro com tantas outras pessoas?
Então, assim, não Enfim, são, não é um monte. Normalmente é um, assim, eu pelo menos nunca trabalhei com um monte de gente. Eu trabalho com algumas pessoas. Então, nos Homens São de Marte, nós éramos em 4. No Hard, nós éramos no começo em 3. Depois entraram mais 2 para as outras temporadas. E agora, nessa série da Fox, somos 2 só. aí a Então, Fox, é, você não é contratada de nenhum lugar, é isso? não, não. Nada. Sua vida é autônoma freela. Autônoma freela. Como é que tá sendo para você? Tem mais 15 minutos. Gente, alguém segura esse tempo, pelo amor de Deus, não é possível. Não, quando eu fui ter a ideia de fazer esse programa, eu falava, nossa, 1 hora no ar, cara, quem vai aguentar falar e ouvir? Gente, é uma loucura, não dá, nenhum programa deu, nenhum, todos eu tenho que ficar desesperada nos 10 minutos finais. Você acha que eu falo demais? Mas como é que é para você, com o seu olhar, com a sua realidade, como é que você está vivendo esse momento do isolamento, da pandemia, enfim, né? Eu queria que você contasse a sua experiência pessoal e também falasse, já que você é uma profissional autônoma, uma profissional que vive de freela, como é que está a sua sensação em relação à sua vida profissional e financeira? É. Eu, assim, graças a Deus, eu estava, né, contratada por essa produtora para escrever essa série, que iria acabar agora fim de maio, e a gente já estendeu mais um mês, porque tem bastante trabalho, e talvez estenda mais um. Então, assim, eu estou também, assim, aliviada nesse sentido, porque eu estou com trabalho nesse momento, mas, assim, muitos colegas não estão. E é muito complicado, porque apesar das pessoas estarem consumindo muita cultura nesse momento, né, estarem consumindo muita série, muito entretenimento, a indústria em si parou, né, porque não tem nada mais sendo gravado, né, tem sendo feito, Uhum. então tá se planejando, tá se escrevendo, mas assim, realizando mesmo, ninguém tá fazendo nada. Todo entretenimento ele parte de uma aglomeração, né? Parte de uma junção de pessoas. Então é muito complicado. Eu acho que algumas novas formas estão surgindo, né? Essa live, as pessoas estão começando a fazer conteúdo de casa, então até. E assim, eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que toda crise gera uma reinvenção e gera coisas muito boas, sabe? Então, eu acho que também muita coisa boa vai sair disso. Eu até estava conversando com uma produtora de Belo Horizonte que me ligou, perguntando: você tem alguma coisa? Eu sempre tenho, né? Tenho. Se eu não tenho, eu crio. Você tem alguma coisa pra gente fazer? Tenho, claro que eu tenho. Aí tive uma ideia, inventei, chamei uma amiga atriz, não sei o quê, falei: vamos fazer um negócio assim, assim, nossa, que legal, tal. E aí ela tá montando um projetinho pra gente mandar para tentar para fazer daqui a um tempo também, fazer uma coisa que eles mandem um kit filmagem, e elas façam em casa, as atrizes, e cada uma faça do seu lugar. Então, não sei, eu acho que também é um jeito da gente tentar outras maneiras de criar conteúdo, assim. Mas como Mas, é que você tá, como é que você tá na sua rotina? Com nossa, humor crítico, completamente sem humor. louca. Completamente louca. Tô com 2 crianças. Assim, ensino à distância, assim, olha, não sei nem o que dizer. É uma doideira. Mas vale, O meu mas vale pequeno uma eu formei, crônica. ele tá. Eu acho que a gente precisaria de crônicas com humor crítico sobre essa situação, porque realmente eu acho que tem sido um dos temas centrais essa situação das mães com as aulas online dos filhos. Gente, é o tema, aonde você vira, aonde você fala. Eu não paro de escrever sobre o tema, mas eu não tenho esse humor Então, crítico. Talvez ao mesmo tempo, eu acho o seguinte: quando você está vivendo uma crise, é muito difícil você rir dela, né? Tem uma outra frase que eu adoro, que é do Machado de Assis, que ele fala: a vida para quem sente é uma tragédia e para quem pensa é uma comédia. Então eu acho que daqui a um pouquinho a gente vai olhar para trás e a gente vai dar muita risada, mas eu acho que a gente ainda está muito no olho do furacão para rir do que está acontecendo, sabe? Eu acho que as coisas ainda estão muito sérias para que a gente possa rir disso, assim. Claro que tem coisinhas, tem pílulazinhas, dá um alívio. É divertido
Né, no Brasil é o rei dos memes, né? Assim, é maravilhoso. Mas eu acho que a gente ainda está muito sem saber onde vai, sabe? Sem saber quando vai acabar, sem saber a extensão disso tudo. Então, é difícil você fazer humor enquanto você está vivendo uma tragédia, sabe? E a O gente que está, que tem te tá, aliviado? tá. O que que tem te aliviado no meio disso Álcool, né, tudo? Estela? Álcool alivia bastante. Juro que eu esperava qualquer resposta menos essa, mas é verdade, gente. Alô, mães! Alô, mães! Dica 1. Os 10 mandamentos da sobrevivência. Muito bom. Não, Verdade. eu acho que é uma combinação de álcool, um pouquinho de frontal, meditação, tentativas de meditação, ginástica me ajuda muito. Eu sou completamente diferente um dia que eu faço ginástica, um dia que eu não faço ginástica, apesar de eu não gostar. Eu acho que, assim, para a sanidade mental, ginástica é muito importante, de verdade. E fora que descobriram também que o coronavírus ele pega mais em quem tem um. Você viu que quem tem um sistema imunológico muito forte, o vírus ele pega mais forte, porque você, como você, o sistema imunológico é forte, ele resiste mais. Então você tem processos inflamatórios muito maiores, você tem outras coisas, tromboses e outras coisas. Então, meu conselho é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, um pouquinho de bebida, um pouquinho de ginástica, entendeu? A gente tem que fazer a gente tem que fazer esse é o caminho do meio, diria Dalai Lama, né? Olha, a Cirlei tá aí. Meu marido só faz comentário. Meu marido vou mandar para Plutão. Ele só tá fazendo comentário engraçadinho aqui, né? Agora álcool gel. Falaram antes, sei. Até esqueci que eu ia falar, gente. Peraí. A Cirlei, tava falando da Cirlei, que vocês têm que se conhecer, viu? Você conhece a Cirlei? Não. Gente, quando terminar essa live, a Cirlei pode te fornecer muito material para os seus próximos trabalhos, né, Cirlei? Nem conto. Cirlei tem que assistir Hard. Só faz a sinopse do Hard. Sinopse do Hard, conta a história de... Conta a história de uma mulher chamada Sofia, que é uma mulher de classe média alta, bem casada com Alex, tem 2 filhos adolescentes, tem uma vida... Mora no condomínio de Alphaville, super confortável, uma pessoa chique, bacana e conservadora. E no primeiro episódio o marido dela morre e ela descobre que ele não trabalhava com tecnologia como ela imaginava. Ele era dono de uma produtora pornô. Tecnologia era que ele trabalhava. E aí Entendi. ela assume a produtora, porque ele deixou no nome dela, deixou para ela essa produtora. E ela tem que assumir esse negócio, ela não pode vender a produtora, porque ele hipotecou a casa para comprar equipamentos novos. E aí ela tem que assumir essa produtora e lidar com um universo até então completamente desconhecido. É bem engraçado. Vamos lá para a HBO, né? Eu acabei aqui, tô na 4ª página do seu currículo, gente. E eu esqueci de falar do seu livro, porque você escreve livro também, né? Tudo, Deu amor. Carta, positivo. pagando bem, escrevo carta de amor, bula de remédio. Escreve mensagem da Claro, gente, mensagem, demais. O que é esse guia bem-humorado sobre gravidez antes de eu encerrar essa entrevista? Que socorro, tenho mais 8 minutos, dá tempo. O primeiro livro que eu lancei chama Deu Positivo, porque quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu sentia, voltando nessa coisa de falar real, né? Eu sentia muitas coisas que eu não achava em lugar nenhum, eu não tinha essa interlocução. Tipo, eu passei 6 meses vomitando, depois mais 2 meses com azia, mal-humorada. E eu falava, gente, mas todo mundo diz que a gravidez é uma coisa maravilhosa, é um momento sublime, que a mulher está linda. E eu me sentindo um horror, não cabendo nas minhas roupas. Eu parecia o seu boneco, com aquelas blusinhas aqui, com a barriga aparecendo. E aí, meu Deus, não é possível. E aí eu resolvi escrever um livro sobre isso, sobre o lado B da gravidez, mas com muito humor. E aí um chargista super bom também entrou, chamado Bruno de Chico, ele entrou para o time e fez umas charges, eu escrevi os textos, ele fez as charges no estilo meio Maitena, assim, e ficou super divertido. É um guia de gravidez para trazer o alívio e humor e mostrar que, né, tudo tem lado bom, lado ruim, que o importante você sabe que você está falando de uma coisa muito... Eu vou salvar essa live, gente, não perco... só perdi a da semana... Perdi uma live semana passada, minha filha, que foi um rebu.
que o povo já está até com medo de eu perder as lives aqui. Não, já aprendi com a nova função do Instagram. Mas o que você está falando, Ju, é tão importante. A gente está rindo, é um guia bem-humorado. Mas, sabe, eu casei, entre aspas, né, tarde, sei lá, fui mãe com 29 anos. E eu sempre fui muito carreirista. Eu nunca fui aquela mulher, assim, que sonhou em casar, que sonhou em ter filhos. Nunca foi uma coisa de sonho. E você sabe que quando eu fiquei grávida, e quando minha filha nasceu, gente, eu falava, cadê o bebê da Johnson, da propaganda? Que nasce fofinho, que não grita, não chora, que, né, que já é Tá. gordinho. Então, foi um choque de realidade para mim passar tudo que eu passei na gravidez, né? Porque você muda, né? Você é outro ser humano. Seus hormônios mudam pela terceira vez na sua Seu vida. pé muda, né? Seu pé muda de tamanho, inclusive. Então, mas muda Coisa mesmo, louca, é gente. verdade. Assim, é uma coisa muito. E que ninguém fala disso. Essa é a coisa Hoje em mais. dia já fala mais, né? Mas naquela época não falava. Naquela época, obrigada por passar a imagem de que naquela época que eu fiquei grávida faz tempo. Não, é porque eu lancei o livro, eu tava falando, porque não falava mesmo, por isso que eu lancei. Mas hoje em dia eu acho que se fala muito mais, assim. Eu acho que Se hoje em dia fala, se fala, sabe? mas ainda existe um romantismo na cabeça das mulheres, principalmente do pós-parto. E sempre que eu vejo uma grávida, eu sou a pessoa mais antipática do mundo. Eu falo, minha filha, se prepara, que quando nasce, entendeu? Tudo muda e tua vida muda. Então aproveita agora, gente, porque realmente é uma loucura, né? É a vida antes e a vida depois. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que começar a encerrar aqui, tem mais 3 minutos, aí eu começo a encerrar em cima da fala, sabe? Mas tem assim o seu primeiro romance. Gente, ó, tô dando todas as dicas, né? Os seriados, filme, tem que assistir. O Amor no Divã tá disponível na Netflix. Netflix. Eu assisti no cinema com uma grávida do meu lado. Foi bárbaro, gente. Fui na estreia, né? Pré-estreia, fui na Sim. pré-estreia. Lembra do Mulheres Apaixonadas? Ganhei convite. Ai, já é demais, gente. Amor no Divã é demais, é ótimo. Pode assistir, dar boas risadas de vocês mesmas e deles mesmos. Mas tem um romance seu aqui, Save the Day, sobre o universo das assessoras de casamento. Como é que pode ser um romance falando sobre o universo das assessoras? Então, Não, são rápido, rápido. 4 das maiores assessoras de casamento daqui de São Paulo que me contrataram para escrever um livro. Elas tinham milhares de histórias, mas elas não queriam um livro de contos, elas queriam uma história única. E aí eu propus da gente fazer uma história que é 1 ano na vida de uma assessora de casamentos, que é o tempo que se leva para fazer um grande casamento. E aí todas as noivas que ela cuida, a vida pessoal dela, é super divertido. É muito legal. Ai, Vale a pena. gente, vou querer ver, vou querer ler. Editora Book, Save the Day, gente. Então, Ju, muito E esse obrigada, talvez vai adorei. virar filme. Oba! Oba, tamo junto, eu tô acompanhando. Super obrigada pela sua participação aqui. Vai ficar registrado para sempre, porque agora as lives, gente, quando você aprende a salvar, fica para sempre no IGTV aí e vai para o meu canal do YouTube também. Tá bom? Então, ó, sucesso, força. Obrigada. Vou te mandar uns textos meus sobre mães com crianças em casa Por fazendo aula favor. online. Muito obrigada, muito sucesso para Obrigada. você. Parabéns, amei nosso conteúdo aqui. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Obrigada a todo mundo aí. Beijo. Só não sei sair, tá? Eu vou sair, você vai ter que sair também. Então Tá fica bom. tranquila.